Aquela moça ali é uma moça linda, linda. E quando ela passa, né, o mundo inteirinho se enche de graça. E aí, no coração de Carlos Alberto, eu sei que o mundo inteirinho se enche de graça. E aí, no coração de Carlos Alberto, ele disse, fica mais lindo por causa do amor. Ele é um faz tudo. Quando ele vê a Ana Carolina, que é a rainha do bairro, ixi, Carlos Alberto tem um ataque. Os dois até são bonitos. Olha lá. Aí vão namorar. Namoram, fazem um campeonato olímpico de sapeca e aiá, mas se separam, começam a brigar. Ela, inclusive, registra um boletim de ocorrência, mas volta para os braços de Carlos Alberto. E aí foi para a segunda fase do sapeca e aiá. Era uma maratona. Ela engravida, como vocês veem, você vê ali um bebê, né? As brigas continuam. Mostra a casa para mim, por favor. A casa. Eles estão lá resolvendo as charadas, né? Olha a situação da casa. O que aconteceu? Ele foi atrás dela e da sogra. Ela correu com a filha. Ele é armado. Mal sabia ele, né? Que a sogra é meia da quebrada. Quando ele puxou a arma para atirar, a sogra deu uma coça nele. Ele aí, e foi embora, correu, fugiu com a filha e com a netinha, filho dos dois. O que aconteceu? Ele destruiu a casa, tocou fogo na casa toda. Põe no Cidade. O ciúme doentio deste homem deixou um rastro por toda parte. A minha casa foi condenada pela Defesa Civil, não tem como aproveitar. Vai ter que ser demolida. Não sobrou nada. Carlos Alberto e Ana Carolina. Um relacionamento de 6 anos cercado de desconfianças. O marido, em breve, iria revelar quem realmente era. Um louco, um psicopata. Uma pessoa que finge o que ele não é. Se ele conversar 5 minutos com você, você fala que ele não faz metade do que ele planejou fazer. Ana Carolina e Carlos se conheceram aqui no bairro, exatamente nessa rua. A casa dele fica bem aqui próximo do local de onde nós estamos. A relação começou por acaso. Eles se conheceram e um começou a se interessar pelo outro. Logo em seguida, em poucos dias, já estavam namorando. E em menos de um mês, decidiram morar juntos aqui nessa casa. O Carlos, ele demonstrava ser um homem carinhoso, amoroso e se dizia apaixonado. Para Ana, tudo era perfeito. Era bom, não desconfiava de nada, não demonstrava nada, era perfeito. Mas não demorou muito. Carlos Alberto começou a demonstrar um outro comportamento, ciumento e possessivo. Aí ele começou a proibir roupa, amigos, lugares onde eu ia, não podia ir porque ele não gostava. Aí eu fui deixando de ir, né? Aí chegou num ponto que eu falei, não, eu tô parando a minha vida por causa dele. Ana Carolina estava cada vez mais assustada. Não queria continuar vivendo daquele jeito. Carlos ameaçou Ana várias vezes. Que tipo de ameaça? Que ele mataria ela. Ela então decidiu ir até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra o marido. Mas em pouco tempo iria cometer um grande erro. Carlos queria mais uma chance. Ele dizia estar arrependido e que amava muito a mulher. Ana acabou voltando atrás. Eles reataram, continuaram o namoro e em menos de 6 meses, Ana Carolina descobriu que estava grávida. Mas aí surgiu um outro problema, porque o Carlos não acreditava que o filho fosse dele. Ele estava desconfiado e dizia para Ana que não era o pai da criança. Começava aí mais um pesadelo. Quando eu descobri que estava grávida, ele ficou em dúvida se o filho realmente era dele. Quando o filho nasceu, ele ficou mais em dúvida ainda, por ele ser branco, do olho claro, e meu filho ter nascido moreno. A convivência continuava insuportável. Rosimari não gostava
da relação entre os dois. Ana Carolina não aguentava mais. Além da desconfiança do marido em relação ao filho do casal, tinham também outros problemas. O Carlos continuava possessivo e muito ciumento. A mulher não podia fazer nada, só podia sair de casa para ir até o trabalho. Se ela resolvesse sair com as amigas ou até mesmo ir no supermercado, o Carlos implicava, reclamava e não deixava. Ana, então, tomou uma atitude, pediu a separação. Alguns dias se passaram. Ana Carolina conseguiu um emprego como diarista. Seguiu a vida. Achou que tudo estava resolvido, mas não estava. No dia em que tudo aconteceu, Ana logo de cara percebeu que estava sendo seguida por Carlos. De carro, ele acompanhou todos os passos da mulher. Ela saiu de casa para ir até o trabalho e ele seguiu a mulher. Ela, num primeiro momento, não se importou muito com isso, achou que não fosse nada demais. Estava enganada, isso porque Carlos já estava armando um plano. Depois de sair do trabalho, ela foi abordada por ele. Carlos ofereceu uma carona. Ela, de cara, recusou. Pegou um ônibus e desceu em uma avenida logo aqui em frente. Depois de descer, ela seguiu fazendo o caminho que ela está acostumada a fazer para chegar até a residência, onde fica a casa dela e também da mãe. Mal sabia Ana que o pior estava prestes a acontecer. Antes, Ana recebeu várias mensagens de Carlos pelo celular. Obcecado, ele suspeitava que estava sendo traído pela mulher. Aqui, ele escreveu: "Quero te pegar no flagra. Vou trabalhar todo dia de carro. Alguém vai ver." Ainda no mesmo dia, ele enviou este áudio e fez ameaças. Você é uma mentirosa, você pensa que eu sou trouxa. Você acabou de falar com o cara aí, ô sua tonta. Você me paga, Carol. Carlos não aceitava o fim do relacionamento e tinha certeza que Ana estava tendo um caso com outro homem. A mãe alertou a filha. Rosimari escreveu essa mensagem: "Carol, vem de ônibus, não vem com ele. Cuidado." Ana chegou aqui em frente à casa e logo percebeu que o carro de Carlos estava também aqui no local. Mesmo assim, ela abriu o portão e em seguida entrou. Ela caminhou um pouco e logo foi abordada pela mãe, que mora aqui na casa da frente. Ela disse para a filha não avançar, não ir até a outra casa que fica nos fundos do terreno, porque o Carlos estava lá, parecia irritado e fazia muito barulho. Mas elas conversaram um pouco e aí a Ana decidiu que queria colocar um ponto final nessa história. Não queria mais nenhum relacionamento, não queria continuar com o Carlos. Então, acompanhada da mãe, ela fez esse caminho que nós estamos fazendo. Saiu da casa, aqui da frente, e veio até os fundos do terreno. Quando chegou aqui, logo de cara, encontrou o Carlos. E aí começou uma grande discussão. Ela disse muito claro, de forma muito clara, que não queria mais que Carlos permanecesse na residência. Ele tinha deu uma hora para ele sair daqui, recolher os pertences pessoais, as roupas e não aparecer mais. Bom, quando a Ana insinuou que estava entrando na casa, o Carlos tirou uma arma e apontou para a cabeça da mulher. A mãe, desesperada, partiu para cima de Carlos. Aqui no chão, eles começaram a brigar. Foram momentos de desespero. Isso porque Carlos queria matar a sogra e também a mulher. Eu voei nele, eu avancei nele. Só que eu sei que eu não tenho a força que ele tem. Só que eu falei, nós duas vamos tirar. Ou então uma de nós três vai morrer, não tem problema. E com ela, nós duas juntos, tiramos a arma da mão dele. Aí eu falei para ela assim, foge, corre, pega seu filho e foge. Não se preocupa comigo. Salva você e seu filho. E fiquei lutando com ele dentro do quintal, mas eu fiquei lutando com ele, gritando, pedindo socorro para alguém. Carlos não conseguiu fazer o que queria, mas mesmo assim não parou por aí. Ele retornou pelo corredor, caminhou em direção à casa da mulher. Quando ele se aproximou, ele teve uma ideia. Nesse instante, ele tomou uma decisão. Queria colocar fogo na casa de Ana Carolina. E foi o que ele fez. Ele seguiu até a cozinha e na pia ele encontrou uma caixa de fósforos. Na sequência,
ele começou a percorrer várias partes da casa e assim começou a espalhar álcool pelas peças, na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, em todos os lugares. Em seguida, ateou fogo. A casa foi totalmente consumida pelas chamas. Olha só como é que ficou a sala, sofá, cortina, vários móveis. Olha aqui, essa estante aqui também foi atingida, destruída pelo fogo. A casa, inclusive, foi condenada pela Defesa Civil. A gente vai se aproximar aqui do quarto onde a Ana dormia com o filho. O quarto, a gente pode dizer que não existe mais. O telhado quebrou. Olha só, o fogo avançou muito rápido por aqui e a Ana perdeu todas as roupas, da criança também. Tudo foi destruído, completamente destruído pelo fogo. E depois de fazer isso, Carlos saiu da casa, pulou um muro e em seguida fugiu. Carlos Alberto dos Santos está foragido. Ana Carolina vive com medo. A família agora está escondida na casa de parentes. Eu escondida e ele na rua, não acho certo. Porque hoje eu tô presa e ele tá solto. Não vou descansar. Enquanto a polícia não pôr a mão nele, eu não vou descansar, porque ele vai pagar pelo que ele fez. Ele ia matar minha filha e meu neto, ou eu também. E este é o homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim, meu filho. Eu vou direto com a nossa Fabiola Rabo de Arraia, porque ela está no caso e ela está exatamente na polícia para nos dar as informações, né, se a polícia tem alguma pista do homem que tentou matar a ex-esposa, que foi salva pela mãe sogra do sujeito, tocou fogo na casa. Diga lá, meu amor, boa tarde. Boa tarde, Marcela. Nesse momento, a equipe faz buscas na tentativa de encontrá-lo, porque a própria vítima, a Ana Carolina, passou a informação para a polícia que todos os dias algum vizinho chega próximo dela e diz: olha, eu vi o Carlos aqui. Então, ele continua rondando o bairro, rondando essa área. Por isso que permanece o medo da vítima. Enquanto ele não for preso, ela continua com medo. Então, essa informação foi passada para a polícia e, nesse momento, a equipe faz buscas no bairro para tentar encontrá-lo. Marcelo. Valeu, meu amor. Obrigado, meu anjo. Aninha e Carlinhos. Quando eles se conhecem, tá tudo uma beleza. Aninha, aqui é a imagem da simulação. Aninha acredita que encontrou um amor para sempre. E os dois, então, começam a... Isso mesmo. Sapecar iaiá. E sapeca daqui, sapeca dali, briga daqui, briga dacolá, mas sempre voltavam, porque o sapeca iaiá estava falando mais forte. Aí, mais uma briga, eles se separam, ela faz um boletim de ocorrência, depois eles voltam e depois de mais uma maratona de sapeca iaiá, ela fica grávida. As brigas continuam. 6 anos de um casamento. Ela não aguenta mais. O estado em que vai ficar a casa de Natasha é um estado que não dará para ela jamais voltar lá. Ela consegue sobreviver graças à mãe, porque Carlinhos chegou naquele dia armado. Ele não sabia que a sogra ia botar para quebrar em cima dele. De uma história que começa assim. Ana Carolina desfila toda a beleza pelas ruas do bairro onde mora. Ela é de parar o trânsito e de acelerar corações. Carlos Alberto é um faz-tudo. Qualquer coisinha defeituosa, é ele quem conserta. Entre um serviço e outro, Carlos Alberto fica de queixo caído ao ver Ana Carolina. Amor à primeira vista. Ele larga as ferramentas de lado e coloca o time em campo. Ana Carolina faz charme, joga o cabelo e também parte para o ataque. Você topa ser comigo? A partir daí, é sapeque iaiá pra lá, sapeque iaiá pra cá
e a brincadeira vai até o sol raiar. Os dois não escondem de ninguém que estão apaixonados. Pelo contrário, Ana Carolina, que desfilava sozinha, agora só anda de mãos dadas com Carlos Alberto. Mas o faz tudo é desconfiado. A marcação é pesada com a namorada. E Ana Carolina começa a se incomodar. As roupas que usava e que ajudaram a conquistar Carlos Alberto agora são motivos de intriga. Essa roupa tá muito colada, meu. Ah, você me conheceu assim, nem vem, hein? Para mostrar quem é que manda, Carlos Alberto usa a força para botar medo em Ana Carolina. Solta Vai tirar essa roupa, você não vai mais sair com essa roupa comigo, hein? Vou tirar essa roupa. Depois de sofrer tantas ameaças, ela, que nunca levou desaforo para casa, denuncia Carlos Alberto. Fica me perseguindo porque eu não estou indo pro trabalho. O amor sai de campo e dá lugar ao desamor, à separação. Mas Ana Carolina sente falta do sapé que Ayá com ele. E não demora muito, os dois vão morar juntos. É tanto sapé que Ayá que Ana Carolina engravida. Carlos Alberto agora é a felicidade em pessoa. Mas o bebê nasce e tudo volta a ser como antes. Carlos Alberto se esforça tanto que consegue mais uma vez levar um fora. Ana Carolina não aguenta mais as grosserias do marido. E agora sozinha e mãe solteira, ela se vira como pode para sustentar o filho. Arranja um emprego como diarista e passa dia e noite dando um duro danado para nada faltar à criança. Naquele dia, Ana Carolina desfila a beleza a caminho do trabalho. E quem aparece e oferece carona? Carlos Alberto. Ana Carolina não dá nem bola e segue o rumo. Achando que tinha conseguido se livrar de Carlos Alberto, ela é pega de surpresa agora ao voltar para casa. O carro dele está na porta. Assustada, Ana Carolina chama a mãe e as duas vão falar com Carlos Alberto. Eu quero ver. Os três começam a bater boca e a confusão está armada. Armada igual a Carlos Alberto, que saca o revólver para salvar a vida da filha. A mãe parte para cima dele. Ana Carolina corre para salvar o filho. Com a criança no colo, ela vai para a rua. A mãe vai logo atrás enquanto Carlos Alberto tenta entender como pôde levar a pior contra a sogra. Ainda desnorteado, ele coloca o plano bem em ação. Usa todo o fogo que sentia por Ana Carolina para colocar fogo na casa. O ciúme doentio deste homem deixou um rastro por toda parte. A minha casa foi condenada pela Defesa Civil, não tem como aproveitar. Vai ter que ser demolida. Não sobrou nada. Carlos Alberto e Ana Carolina. Um relacionamento de 6 anos cercado de desconfianças. O marido, em breve, iria revelar quem realmente era. Um louco, um psicopata, uma pessoa que finge o que ele não é. Se ele conversar 5 minutos com você, você fala que ele não faz metade do que ele planejou fazer. Ana Carolina e Carlos se conheceram aqui no bairro, exatamente nessa rua. A casa dele fica bem aqui próximo do local de onde nós estamos. A relação começou por acaso. Eles se conheceram e um começou a se interessar pelo outro. Logo em seguida, em poucos dias, já estavam namorando e em menos de um mês decidiram morar juntos aqui nessa casa. O Carlos, ele demonstrava ser um homem carinhoso, amoroso e se dizia apaixonado. Para Ana, tudo era perfeito. Era bom, não desconfiava de nada, não demonstrava nada, era perfeito. Mas não demorou muito. Carlos Alberto começou a demonstrar um outro comportamento, ciumento e possessivo.
Aí ele começou a proibir roupa, amigos, lugares onde eu ia, não podia ir porque ele não gostava. Aí eu fui deixando de ir, né? Aí chegou num ponto que eu falei, não, eu tô parando a minha vida por causa dele. Ana Carolina estava cada vez mais assustada. Não queria continuar vivendo daquele jeito. Carlos ameaçou Ana várias vezes. Que tipo de ameaça? Que ele mataria ela. Ela então decidiu ir até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência contra o marido. Mas em pouco tempo iria cometer um grande erro. Carlos queria mais uma chance. Ele dizia estar arrependido e que amava muito a mulher. Ana acabou voltando atrás. Eles reataram, continuaram o namoro e em menos de 6 meses, Ana Carolina descobriu que estava grávida. Mas aí surgiu um outro problema, porque o Carlos não acreditava que o filho fosse dele. Ele estava desconfiado e dizia para Ana que não era o pai da criança. Começava aí mais um pesadelo. Quando eu descobri que estava grávida, ele ficou em dúvida se o filho realmente era dele. Quando o filho nasceu, ele ficou mais em dúvida ainda, por ele ser branco, do olho claro e meu filho ter nascido moreno. A convivência continuava insuportável. Rosimari não gostava da relação entre os dois. Ana Carolina não aguentava mais. Além da desconfiança do marido em relação ao filho do casal, tinham também outros problemas. O Carlos continuava possessivo e muito ciumento. A mulher não podia fazer nada, só podia sair de casa para ir até o trabalho. Se ela resolvesse sair com as amigas ou até mesmo ir no supermercado, o Carlos implicava, reclamava e não deixava. Ana então tomou uma atitude, pediu a separação. Alguns dias se passaram. Ana Carolina conseguiu um emprego como diarista. Seguiu a vida. Achou que tudo estava resolvido, mas não estava. No dia em que tudo aconteceu, Ana logo de cara percebeu que estava sendo seguida por Carlos. De carro, ele acompanhou todos os passos da mulher. Ela saiu de casa para ir até o trabalho e ele seguiu a mulher. Ela, num primeiro momento, não se importou muito com isso, achou que não fosse nada demais. Mas estava enganada, isso porque Carlos já estava armando um plano. Depois de sair do trabalho, ela foi abordada por ele. Carlos ofereceu uma carona. Ela, de cara, recusou. Pegou um ônibus e desceu em uma avenida logo aqui em frente. Depois de descer, ela seguiu fazendo o caminho que ela está acostumada a fazer para chegar até a residência, onde fica a casa dela e também da mãe. Mal sabia Ana que o pior estava prestes a acontecer. Antes, Ana recebeu várias mensagens de Carlos pelo celular. Obcecado, ele suspeitava que estava sendo traído pela mulher. Aqui, ele escreveu: "Quero te pegar no flagra. Vou trabalhar todo dia de carro. Alguém vai ver." Ainda no mesmo dia, ele enviou este áudio e fez ameaças. Você é uma mentirosa, você pensa que eu sou trouxa. Você acabou de falar com o cara aí, ô sua tonta. Você me paga, Carol. Carlos não aceitava o fim do relacionamento e tinha certeza que Ana estava tendo um caso com outro homem. A mãe alertou a filha. Rosimari escreveu essa mensagem: "Carol, vem de ônibus, não vem com ele. Cuidado." Ana chegou aqui em frente à casa e logo percebeu que o carro de Carlos estava também aqui no local. Mesmo assim, ela abriu o portão e em seguida entrou. Ela caminhou um pouco e logo foi abordada pela mãe, que mora aqui na casa da frente. Ela disse para a filha não avançar, não ir até a outra casa que fica nos fundos do terreno, porque o Carlos estava lá, parecia irritado e fazia muito barulho. Mas elas conversaram um pouco e aí a Ana decidiu que queria colocar um ponto final nessa história. Não queria mais nenhum relacionamento, não queria continuar com o Carlos. Então, acompanhada da mãe, ela fez esse caminho que nós estamos fazendo. Saiu da casa, aqui da frente, e veio até os fundos do terreno. Quando chegou aqui, logo de cara, encontrou o Carlos. E aí começou uma grande discussão. Ela disse muito claro, de forma muito clara, que não queria mais
que Carlos permanecesse na residência. Ele tinha 1 hora, deu 1 hora para ele sair daqui, recolher os pertences pessoais, as roupas e não aparecer mais. Bom, quando a Ana insinuou que estava entrando na casa, o Carlos tirou uma arma e apontou para a cabeça da mulher. A mãe, desesperada, partiu para cima de Carlos. Aqui no chão, eles começaram a brigar. Foram momentos de desespero. Isso porque Carlos queria matar a sogra e também a mulher. Eu voei nele, eu avancei nele. Só que eu sei que eu não tenho a força que ele tem. Só que eu falei, nós duas vamos tirar. Ou então uma de nós três vai morrer, não tem problema. E com ela, nós duas juntos tiramos a arma da mão dele. Aí eu falei para ela assim, foge, corre, pega seu filho e foge. Não se preocupa comigo. Salva você e seu filho. E fiquei lutando com ele dentro do quintal, mas eu fiquei lutando com ele, gritando, pedindo socorro para alguém. Carlos não conseguiu fazer o que queria, mas mesmo assim não parou por aí. Ele retornou pelo corredor, caminhou em direção à casa da mulher. Quando ele se aproximou, ele teve uma ideia. Nesse instante, ele tomou uma decisão. Queria colocar fogo na casa de Ana Carolina. E foi o que ele fez. Ele seguiu até a cozinha e na pia ele encontrou uma caixa de fósforos. Na sequência, ele começou a percorrer várias partes da casa. E assim, começou a espalhar álcool pelas peças, na sala, na cozinha, no banheiro, no quarto, em todos os lugares. Em seguida, ateou fogo. A casa foi totalmente consumida pelas chamas. Olha só como é que ficou a sala, sofá, cortina, vários móveis. Olha aqui, essa estante aqui também foi atingida, destruída pelo fogo. A casa, inclusive, foi condenada pela Defesa Civil. A gente vai se aproximar aqui do quarto onde a Ana dormia com o filho. O quarto, a gente pode dizer que não existe mais. O telhado quebrou. Olha só, o fogo avançou muito rápido por aqui e a Ana perdeu todas as roupas, da criança também. Tudo foi destruído, completamente destruído pelo fogo. E depois de fazer isso, Carlos saiu da casa, pulou um muro e em seguida fugiu. Carlos Alberto dos Santos está foragido. Ana Carolina vive com medo. A família agora está escondida na casa de parentes. Eu escondida e ele na rua, não acho certo. Porque hoje eu tô presa e ele tá solto. Não vou descansar. Enquanto a polícia não pôr a mão nele, eu não vou descansar, porque ele vai pagar pelo que ele fez. Ele ia matar minha filha e meu neto, ou eu também. E esta é a imagem do homem que está foragido. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia. E a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo,